Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo em que eu quero explicar um pouquinho para vocês como o Human Design, ou desenho humano, pode te ajudar a criar melhor os seus filhos. Então, aqui nessa aula que eu preparei para vocês, eu coloquei os principais conceitos do Human Design e expliquei um pouquinho do porquê que essa ferramenta ela é tão valiosa quando a gente está pensando na criação dos filhos. Uma coisa que eu sempre gosto de falar antes de qualquer leitura que eu estiver fazendo ou de qualquer curso que eu estiver dando sobre esse tema é que, na minha opinião, na minha visão de mundo, se o seu filho te escolheu, se ele nasceu na sua família, do jeitinho que você é, que a sua família é, qualquer configuração familiar que você esteja vivendo hoje, é porque essa alma sabia que esse seria o melhor ambiente para ela se desenvolver, para ela adquirir as experiências e as virtudes do que ela veio viver aqui no mundo. E eu genuinamente considero que não existe ninguém melhor do que você para saber o que é bom para o seu filho. Então, por que que eu estou falando de uma ferramenta de autoconhecimento, né, para as crianças? Porque a gente sabe que mesmo com essa conexão, essa intuição, essa relação tão próxima entre pais e filhos, criar um novo ser humano, é claro que é um grande desafio. E o desenho humano, ele vem como uma ferramenta para te auxiliar nesse processo, para clarear alguns caminhos, porque nem sempre o que funciona para você vai funcionar para o seu filho. E quando você entende o projeto de alma dessa criança, fica muito mais fácil transitar em todos os aspectos da vida, em todas as áreas, né? Então, tanto quando a gente estiver falando da rotina dessa criança, de como ele aprende, de como ele ensina, como ele se desenvolve, como você pode avaliar se ele está gastando energia de uma maneira correta, se ele está vivendo uma vida que suporta quem ele realmente é. E é tudo isso que eu quero revelar aqui para vocês hoje. Cada alma que chega ao mundo vem com uma missão, trazendo alegria, amor e esperança por onde passa. Porém, o processo de criar e educar uma nova vida nem sempre é fácil. Isso acontece porque cada pessoa é única e o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Muitos pais e educadores se veem em posições desafiadoras tentando educar os próprios filhos e não repetir padrões de comportamentos nocivos. Porque, gente, na inconsciência, a gente simplesmente repete o que nos foi ensinado. Então, mesmo que a gente não faça isso de uma maneira proposital, né? Normalmente é aquilo que quando você menos percebe já foi. Mas se a gente não busca conhecimento, se a gente não traz para a consciência os nossos próprios padrões de comportamento e busca entender aquela outra criança, a gente simplesmente tende a repetir o que nos foi ensinado. E é claro que a gente precisa ser extremamente grato por tudo que nos foi dado, mas a gente tem sim a possibilidade de fazer melhor para as novas gerações, para as novas crianças que estão vindo para o mundo. E o Human Design para crianças vem justamente como essa ferramenta que busca trazer clareza sobre os desejos, os anseios, os mecanismos de funcionamento, os potenciais e os desafios de cada alma que chega ao mundo. Essa é uma ferramenta que traz informações valiosas para que os educadores possam criar os seus filhos com mais leveza, com mais amor e com mais respeito por quem eles são. Vocês conseguem imaginar um mundo em que as crianças são, desde pequenininhas, livres e incentivadas a serem quem elas realmente são? É muito diferente, né, de quando eu estou fazendo, por exemplo, uma análise ou conversando com algum adulto que já passou por vários condicionamentos ao longo da vida, né, que muitas vezes já esqueceu de quem ele realmente é, porque a sociedade falou que ele deveria ser diferente. E quando eu tô falando com uma criança que ainda tem muita conexão com a verdadeira essência dela, e se essa criança ela pode ser criada para ser livre, para ser ela mesma, até onde ela pode chegar, né? Qual é o potencial máximo que essa alma consegue atingir aqui na vida? E aí, como acho que nem todos me conhecem, quero me apresentar um pouquinho para vocês. O meu nome é Yasmin Mayonki. E antes de tudo, eu quero falar que eu sou a pessoa que mais se beneficiou de ter estudado Human Design para crianças, porque eu cresci num ambiente super amoroso, com pais super compreensivos, mas eu era muito diferente dos meus pais. E por causa disso, eu sempre me sentia um peixinho fora d'água. E foi só quando eu encontrei o desenho humano que eu entendi justamente o que me fazia ser tão diferente e que essas diferenças, que por muito tempo eu acreditei que eram o meu maior defeito, que tinha alguma coisa de muito errado comigo, na verdade eram o que me tornavam especial e existia um motivo para eu ser tão diferente. Existe uma missão que está por trás de tudo aquilo que justifica justamente quem eu sou hoje.
Quando a gente olha qualquer coisa no universo, a gente pode perceber que a forma daquela coisa revela qual a função que ela tem no mundo. Então, por exemplo, se você reparar do corpo humano, tudo no corpo humano, a forma revela a função. Então, as minhas mãos são desse jeito, né? A gente tem dedos, por exemplo, porque a gente pega as coisas, né? Porque a gente utiliza as nossas mãos dessa maneira. O nosso olho já tem uma configuração completamente diferente, que é justamente o que te permite enxergar. E a sua orelha, por exemplo, ela tem essa cavidade para receber o som. Então, cada uma das coisas no universo tem uma forma que revela justamente a missão. E existe uma perfeição, existe uma inteligência por trás de tudo isso que mostra pra gente exatamente o que a gente veio viver. Então, se você tá aqui hoje do jeitinho que você é, com as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, tudo que te torna único, e esse veículo, esse corpo, tanto físico quanto energético, é justamente porque você tem tudo o que você precisa para concluir a sua missão aqui no mundo. E quando a gente entende isso, quando a gente percebe que essa inteligência muito divina que criou tudo que existe e também te criou, a gente começa a perceber que essas nossas singularidades são, na verdade, os nossos maiores potenciais na vida. E se você consegue perceber isso com a sua criança também, você para de tentar moldar essa criança para ser do jeito que você considera o mais adequado e deixa ela livre para ser quem ela já é. Claro que a gente vai falar aqui sobre os principais desafios e os grandes objetivos da educação, porque isso é sim importante, né? As crianças precisam sim de orientação, mas ter essa consciência de quem elas realmente são facilita muito o nosso processo e, inclusive, faz com que a gente não as condicione a ser quem a gente acha que elas deveriam ser. E essa é uma grande diferença. Quando eu falo um pouquinho da minha bagagem profissional, então, eu fui formada em administração de empresas, eu trabalhei muitos anos em multinacionais nas áreas de recursos humanos, mas falando, né, do que eu faço hoje, eu sempre procurei estudar coisas de autoconhecimento, de espiritualidade, então já faz alguns anos, mesmo quando eu trabalhava ainda em empresa, já faz alguns anos que eu me dedico a isso. Eu tenho algumas formações em terapias holísticas, então eu já estudei Theta Healing, eu já estudei Magnify Healing, cura prânica, Reiki, Yoga, astrologia alquímica e também o Human Design. E como na carreira, né, dentro do Human Design, eu já fiz centenas de leituras, inclusive continuo fazendo leituras hoje em dia, mas também dou cursos de desenho humano. E aí, entre cursos de formação e outros cursos de diferentes temas, eu já tenho mais de 400 alunas e tive uma parceria também, que a gente tinha uma escola de desenho humano e formava muitas pessoas. Mas afinal, o que que é o Human Design e por que que essa ferramenta é tão especial? Porque, né, de tudo que eu já estudei, foi justamente essa ferramenta que mais tocou o meu coração. Então, o Human Design ele é um sistema de autoconhecimento relativamente moderno. O canalizador do Human Design, que foi Haoru Hu, ele começou a receber essas informações em 1989. Ele teve uma experiência super interessante sobre como ele canalizou e trouxe isso para o mundo. Ele testou por 5 anos tudo isso que tinha sido recebido e entregue a ele. E em 1992, o Human Design de fato começou a ser disseminado pelo mundo. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, ele já está bem expandido. Aqui a gente ainda está expandindo, né, plantando as sementinhas, mas tem sido muito especial para mim poder fazer parte desse movimento, né, de mulheres que estão levando o desenho humano para o Brasil, disseminando isso, porque de fato tem um potencial incrível de curar a humanidade, né, de trazer consciência para as pessoas. E o que que o Human Design estuda, né? O que que esse sistema pratica em última instância? Então, o Human Design ele busca compreender a natureza única de cada ser humano. A gente parte muito do pressuposto de que nunca existiu e nunca existirá alguém como você aqui no mundo, e isso não é por acaso, existe um motivo para isso ter acontecido. E quando a gente entende o seu projeto de alma, a gente estuda a sua forma, a gente consegue ter mais clareza justamente da função, da missão que você veio exercer aqui no mundo e como você pode se colocar
no seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho. Então, é como se você recebesse um guia, um manual de instruções da sua alma, do que a sua alma, antes de encarnar aqui nesse corpo, o que ela resolveu viver nessa experiência. Mas não são respostas certeiras, tá, gente? Nenhuma ferramenta de autoconhecimento vai te falar exatamente o que você precisa fazer. Até porque, se fosse assim, não teria muita graça, né? A gente veio aqui para viver e aprender, e muito do mérito das nossas escolhas é justamente porque a gente tem várias opções e a gente testa, e a gente aprende, a gente cai e levanta e continua seguindo. De fato, o caminho se faz ao caminhar. Se eu te desse todas as respostas agora, não teria nenhuma graça você estar aqui hoje. Mas o Human Design, ele tem um grande diferencial de qualquer outra ferramenta que eu já estudei, porque ele é um sistema que te conecta com a sua verdadeira essência e te dá ferramentas para avaliar se você está no caminho correto ou não. Então, você consegue entender se você está honrando o seu nível de energia, você tem ferramentas para entender qual é o tema emocional que você vai sentir quando você está vivendo a sua verdade, ou qual é o desconforto, que tipo de desconforto você vai gerar na sua vida quando você se afastou do seu caminho, como você retorna para o seu próprio eixo, como você toma decisões que são suas. Então, existe uma série de ferramentas que a gente consegue acessar para se autoavaliar. E isso dá muita independência, isso traz muita liberdade para o nosso próprio processo de desenvolvimento. E como a gente faz isso? O Human Design, ele é, na verdade, a síntese de outras ciências que vira um sistema completamente único e revolucionário, que é muito moderno mesmo, e muitas pessoas até consideram ele a ponte entre a ciência e a espiritualidade. Então, tem uma parte bem prática e pragmática e até científica mesmo, e uma outra parte que sim é mais mística e é mais de observação. E aí, quando a gente fala dessas ciências, a gente está falando de 5 ciências que compõem o Human Design, algumas milenares, né, que estão aí há muito tempo, e outras que são mais modernas, e são elas: a astrologia, a cabala, a física quântica, o sistema de chakras hindus e o I Ching. Então, a gente junta tudo isso e cria esse novo sistema que é, sim, muito revolucionário e que busca justamente te dar essas ferramentas para que você seja o seu próprio guia. Qualquer informação que você veja que mais te aprisiona do que te liberta, para mim, não é o objetivo. Então, também tenham muito discernimento para avaliar tudo que chega até vocês. Mas é muito incrível a gente perceber isso. E quando a gente fala de Human Design para crianças, além de você entender como esse serzinho veio funcionar, você também pode entender formas práticas de incentivar, ou pelo menos de dar a liberdade para que ele cresça sendo quem ele já veio ser. Então, maneiras que o Human Design pode te ajudar e te auxiliar na criação dos seus filhos, né? Como essa ferramenta ela pode contribuir no seu processo. O primeiro ponto é: com a informação e o acesso, né, do projeto de alma do seu filho, você consegue entender justamente o que faz ele ser tão único e criar esse ambiente em que ele possa ser livre, em que ele possa ser feliz, em que ele possa ser poderoso, né? A gente quer que os nossos filhos tenham poder, que eles se sintam confiantes e que eles tenham coragem de viver uma vida verdadeiramente autêntica, né? Não vestir uma máscara para agradar os outros. O segundo ponto é que vai te ajudar muito a estabelecer uma rotina que de fato suporte o nível energético da sua criança. Todos nós temos níveis de energia diferentes e existe uma certa maneira também da gente cuidar da nossa própria energia. É como você descobrir como colocar o combustível correto no seu corpo e como você realmente promove esse bem-estar para sua criança. Então você passa a entender, respeitar e honrar as necessidades básicas do seu filho. Além disso, você pode conhecer e estimular o sábio interior que mora dentro de cada criança, para que ela tenha confiança em si mesma na hora de tomar decisões. Então, quando ela vai tomar uma decisão, né, se ela aprende isso desde muito cedo, ela se torna um adulto que decide a partir do que é verdade para ela, do caminho que ela veio aqui seguir, e não o que o fulano, o ciclano acham, sabe? Não o que ela acha que ela deveria fazer para viver de acordo com as expectativas que as pessoas têm delas, mas sim se guiar pelos próprios desejos, pelo que faz o coração dela vibrar. Todos nós temos um sábio interior, uma parte nossa que é mais elevada, e se a gente aprende a se conectar a essa nossa parte, a gente é guiado na vida com muito mais leveza, com muito mais inteligência, com muita mais sabedoria e proteção também.
e também a encontrar harmonia nas atividades cotidianas, compreendendo então como seu filho foi projetado para estudar, para aprender, para dormir, para se movimentar, para iniciar as ações, para conquistar as coisas na vida dele e muito mais. E quando você entende a dinâmica da sua família, né? Então não só o desenho da sua criança, mas o seu também, você vê como essa relação se dá no dia a dia. Pode ser como, por exemplo, você mais condiciona o seu filho, né? Os principais gatilhos que você pode ter, mas também como você mais estimula ele, a melhor maneira de falar com essa criança. Então, entendendo a dinâmica da casa, a gente consegue criar relações muito mais harmoniosas que promovem o bem-estar para todos os envolvidos e você começa realmente a compreender como o outro age, isso traz muita compaixão, porque é normal, às vezes, até a gente achar que uma criança está fazendo alguma coisa para provocar a gente. Mas quando você entende como ela foi projetada mesmo para funcionar e como você lida com ela, tudo isso cai por terra. Então, ajuda muito nesse processo. Trazendo agora um pouco uma visão de objetivos primordiais do desenvolvimento de qualquer criança, coisa que qualquer ser humano veio aqui aprender, e é muito curioso, porque se a gente une cada uma desses fatores e coloca ali no gráfico de Human Design, você entende exatamente como cada criança vai lidar com cada um desses temas, né? Se ela vai ter mais dificuldade, se ela vai ter mais facilidade, como você pode incentivar isso no dia a dia. Então, é muito interessante a gente cruzar esses objetivos primordiais de desenvolvimento com o gráfico daquela criança e entender quais insights a gente pode tirar de tudo isso. A primeira coisa que todo ser humano veio aqui aprender é a capacidade de se amar, de se estimar e de se autoaceitar, né? Eu me amo, eu me aceito e eu me estimo exatamente por quem eu sou. Então, eu não coloco o meu valor, eu não coloco o meu senso de merecimento, de amor, no que eu tô fazendo, no que o outro acha de mim, ou em qualquer coisa que vem de fora, né? Qualquer coisa que vem de fora, ela pode ser tirada da gente. E se a gente tende a viver colocando uma máscara, a gente nunca vai viver verdadeiramente autêntico. E no primeiro momento que ou eu engordo, ou eu perco meu dinheiro, ou alguém fala mal de mim, pronto. Esse senso de autoestima, esse senso de merecimento, ele cai por terra. Então, todo ser humano veio aqui justamente para aprender isso, o amor próprio, como a gente se aceita sendo exatamente quem a gente é. E quando a gente constrói essa relação muito verdadeira com nós mesmos, a gente para de aceitar, inclusive, relacionamentos que são abusivos, relações que são distorcidas. Eu sei o meu valor, mas eu também tenho a verdadeira humildade para reconhecer onde talvez eu errei e eu posso fazer diferente. E qual pai não vai desejar justamente isso para o filho? Então, isso é um ponto muito importante. O quanto cada ser humano acredita que merece ser amado, sendo exatamente quem ele é. Não pela nota que ele tirou, não pelo como ele se olha no espelho, não pelo valor que ele tem na conta bancária ou pelo cargo que ele ocupa, mas por quem ele já é. Se ele vê que ele tem valor por quem ele já é. E quando a gente entende o projeto de alma de cada criança, a gente pode, inclusive, criar espaço para reconhecer quem essa criança veio ser e ensinar ela a reconhecer isso também e a se amar por ela quem é realmente. E aí, gente, sem essas projeções de quem a gente acredita que essa criança deveria ser, porque é natural que os pais projetem nos filhos as próprias questões, né? A gente vê muito alguns movimentos, né? Ah, ele é um mini eu. Às vezes a pessoa até se veste igual a criança. E claro, isso é fofo, isso é na maior boa vontade, mas a gente tem que entender que a criança, ela é um ser completo, único, que muitas vezes não tem nada a ver com você no sentido da sua personalidade, né? Então, as nossas projeções, elas vão ser passadas naturalmente, a não ser que a gente traga consciência para isso e entenda e veja aquele ser como quem ele realmente é, e não como você gostaria que ele fosse. Isso é muito importante. Dentro do mapa do desenho humano, um dos centros que está lá no mapa, que é chamado de centro G, ele é o centro que é chamado do nosso monopolo magnético. É esse centro que atrai para a nossa vida todas as experiências que a gente vai viver. Então, é esse centro que traz as pessoas, as oportunidades, os lugares, tudo que a gente atrai na nossa vida vem a partir deste centro, a gente magnetiza mesmo. Só que como isso é feito? Isso é feito energeticamente.
Nikola Tesla falava, né, que se você quer conhecer o universo, você pode pensar em tudo como frequência, vibração e onda. E quando a gente pensa em frequência de energia, imagina lá quando a gente liga uma rádio, né? Faz tempo que a gente não faz mais isso, mas lembra da época que a gente ligava a rádio e ficava sintonizando a frequência? Não adianta eu estar numa frequência e tentar ouvir uma outra rádio. Se eu não conseguir ajustar e chegar nessa outra frequência, eu não vou ouvir o que eu gostaria de ouvir. E o universo também é assim, tudo são frequências emocionais. E é a frequência do nosso monopolo magnético que vai ditar as experiências que a gente vai viver. Se eu, por exemplo, tive uma infância muito dura, muito difícil e de repente eu associo amor a abuso. Vamos, né, numa situação hipotética, imaginar que eu tive um pai que me abusou, né? E sei lá, às vezes ele era grosseiro ou às vezes ele me batia muito e eu entendi que aquilo é amor. A minha frequência emocional sempre vai atrair para minha vida pessoas que reforcem essa sensação, porque é isso que eu estou vibrando, essa é a qualidade, né, do merecimento que eu estou colocando para o mundo. Ou se, por exemplo, eu não me sinto merecedora de viver alguma coisa boa por algum motivo, né? Alguma coisa que eu vivi na minha vida. Se eu não me sinto merecedora de viver coisas boas, pode aparecer a melhor oportunidade do mundo na minha vida, que ou eu não vou aceitar, ou eu vou me sabotar, ou eu nem vou conseguir me conectar com aquilo, porque eu não estou vibrando nessa mesma frequência. Então, entender tudo isso é muito importante. E quando a gente olha também o centro G de cada criança, a gente pode entender exatamente aonde talvez ela tenha dificuldade, ou como você pode incentivar ela para de fato desenvolver essa verdadeira autoestima e realmente perceber que a qualidade do amor que a gente recebe e que a gente, por sua vez, né, por consequência, acredita que a gente merece, é o que dá o direcionamento da nossa vida. Porque se é esse centro que vai atrair o que eu vou viver, é esse centro que, em última instância, vai colocar qual é a direção que eu estou caminhando na minha vida, inclusive a minha identidade, quem eu sou, né? Então, a maneira que eu interpreto tudo o que aconteceu comigo vai sim me levar para caminhos diferentes e fazer com que eu me torne pessoas diferentes a partir do que eu vivo, porque a gente vai criando a nossa identidade a partir das nossas próprias experiências ou das pessoas que a gente mais convive ou dos lugares que a gente mais frequenta. E o desenho humano contém justamente respostas sobre como essa criança lidará com a autoestima e com o amor próprio. Então é muito interessante a gente perceber isso para que a gente crie sim serzinhos que se amem muito, que se valorizem muito, que se aceitem muito, para que quando na vida adulta eles entrem em situações que são desafiadoras, né, que testam o próprio valor deles, eles saibam se posicionar, eles saibam reconhecer um abuso, eles saibam se valorizar para falar não para esse abuso. Um outro ponto muito interessante que está contido no nosso centro do desenho humano, no nosso mapa de desenho humano, e inclusive que existe uma receita, uma ferramenta para a gente aprender a se conectar com essa sabedoria é o quanto a gente confia na gente mesmo e o quanto a gente confia na nossa capacidade de tomar decisões. Tomar decisões é um tema muito importante da vida de qualquer ser humano. A gente tem que decidir do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Desde coisas pequenas como o que que eu vou vestir, o que que eu vou comer, o que que eu vou falar, por que caminho eu vou fazer, quanto coisas que vão determinar totalmente a nossa vida, como com quem eu vou casar, que tipo de trabalho eu vou ter, aonde eu vou morar. Então, das pequenas às maiores decisões, o que a gente decide todos os dias, consciente ou inconscientemente, é o que molda também o nosso futuro, é o que molda a nossa vida. Tudo que a gente está vivendo hoje, a gente escolheu, consciente ou inconscientemente. O bom disso é que se você não gosta do que você está vivendo, você pode mudar. Então, não tem motivo para a gente se sentir culpada por isso. Mas o ponto é, quase ninguém aprendeu como escolher bem. E a gente precisa aprender a fazer as nossas escolhas, porque as consequências das nossas escolhas vão ser nossas. Então, as suas decisões também deveriam ser suas, porque é você que vai pagar por elas. Mas, se você não tem autoconfiança, ou se você não tem ideia de como você decidiu o que é bom para você, vai ficar muito mais difícil esse processo. Então, dentro do desenho humano, a gente tem inclusive uma ferramenta que a gente chama de autoridade interior, que mostra muito isso para a gente, e depois eu vou até explicar um pouquinho mais sobre a autoridade. Mas, conhecendo
o sábio interior do seu filho, como ele foi projetado para tomar decisões, você pode estimular isso no dia a dia, você pode realmente abrir espaço para que ele escolha, né? Claro que quando a gente está falando de uma criança, a gente tem que entender e ela tem que ter liberdade e autonomia de acordo com a faixa etária dela, né? A gente não pode dar de mais nem de menos, é um equilíbrio muito preciso mesmo e a gente aprende isso nas fases de desenvolvimento. Mas quando você estimula essa criança a escolher, de fato, você fortalece cada vez mais a sabedoria interior dela e ela sabe que ela pode, inclusive que ela pode dizer não quando alguma coisa não satisfaz ela, que ela pode agir de acordo com o que é verdade para ela e não ficar tentando agradar o mundo o tempo todo. E aí a gente aprende, inclusive, como conduzir perguntas da maneira que essa criança vai acessar a própria sabedoria interior dela, porque não é igual para todo mundo. E se ela aprende isso na infância, fica muito mais fácil quando ela é adulta, ela confiar que ela pode tomar as próprias decisões. E o que que é muito interessante disso? Quando a gente toma a decisão de uma maneira consciente, os obstáculos que aparecem no caminho, eles não param a gente, porque você sabe por que que você está fazendo o que você está fazendo. Mais importante do que a gente faz é o porquê que a gente faz, mas normalmente a gente não pensa nisso. Mas quando eu decido a partir do que faz sentido para mim, para minha história, para o que eu vim viver aqui, eu realmente sigo um caminho que é verdadeiramente autêntico para mim. Um terceiro ponto que está super contido também no gráfico de desenho humano e que toda criança veio aprender é o próprio poder pessoal. Todo ser humano veio para ser poderoso, mas de maneiras diferentes. E a gente veio também para experienciar a vitalidade no nosso corpo. Todos nós, de maneiras diferentes também, temos acesso à força vital, à força que nos anima, essa energia criadora que dá vida para o nosso corpo e a gente veio para se sentir muito bem. Quando a gente olha esse mapa, a gente consegue entender como, né? Pessoas têm níveis de energia diferentes, têm acesso a esse nível de energia diferente, precisam inclusive de cuidados diferentes. A gente entende como estabelecer uma rotina que faz com que essa criança acesse a energia vital dela e também o poder pessoal. E isso ajuda muito, gente, inclusive em momentos muito desafiadores, como por exemplo a fase dos 2 anos, né? Que eles estão super testando o próprio poder, sabendo até onde eles podem ir. Então, quando a gente entende como cada criança veio se sentir poderosa, a gente consegue estimular isso, porque todo mundo quer filhos poderosos, né, que se tornem adultos poderosos. E eu sei que a humanidade tem uma relação às vezes meio distorcida com o poder, porque muitas vezes a gente associa poder à tirania, porque sim, a gente teve líderes muito tiranos ao longo da nossa história. Mas, gente, o verdadeiro poder, ele é bom, ele liberta. Eu sempre falo para as minhas alunas, né? Vocês acham que, por exemplo, o Cristo não foi poderoso? A gente estaria falando dele até hoje se ele não tivesse sido poderoso? É claro que sim. O poder, se ele é bem direcionado, ele ajuda muitas pessoas. E o poder é justamente o que tira a gente de relações muitas vezes que são abusivas, que são tóxicas. Então é claro que a gente quer que as crianças elas cresçam poderosas. E existe uma certa maneira de fazer isso também, porque é claro, a criança ela também precisa aprender a ter educação, né? A saber conviver com outras pessoas. A gente quer que ela se sociabilize, mas existe sempre uma certa maneira de fazer tudo. Então, entender como cada criança foi projetada para ter tanto poder quanto energia permite que você crie esse ambiente seguro para que ela se expresse e viva todo o seu potencial sem, entre aspas, te enlouquecer no meio do caminho. E aí, falando já da sociabilidade e da dinâmica de relacionamentos. Se a gente não dá limite para uma criança, se ela pode fazer tudo o que ela quiser, muitas vezes ela não aprende a viver em sociedade, e isso é muito ruim para qualquer ser humano, né? A nossa espécie, ela é extremamente sociável, ela depende disso para sobreviver. Então, é óbvio que a gente quer também que os nossos filhos aprendam a conviver com outras pessoas, que eles, né, tenham educação, que eles saibam se comportar, né, com adequação a cada ambiente que eles estão. E, inclusive, a gente começa a entender como eles vieram para interagir com outras pessoas, né? Então, a sociabilidade ela é diferente porque cada pessoa é diferente, a maneira que ela veio se relacionar com os outros é diferente. E entender essa dinâmica de relacionamentos também dá muita liberdade nesse assunto. Então, um dos grandes desafios dos pais é criar esses adultos que se integrem à sociedade sem perder a própria autenticidade no caminho. Eu quero que meu filho continue sendo ele mesmo, eu não quero que ele vista uma máscara para agradar só para tentar pertencer a algum grupo, mas é importante que ele saiba como pertencer também.
Então, quando você entende o projeto de alma da sua criança e também da sua própria família, você pode entender justamente essa dinâmica dos relacionamentos, como as auras se comportam entre si e como ele pode, né, se colocar de uma maneira que é verdadeira, mas que respeite também o espaço do outro. Ele começa a entender as consequências das próprias atitudes, ele começa a entender como ele impacta o mundo ao redor dele, mas também como ele é impactado por esse mundo. É muito legal. E isso traz uma grande sabedoria para esses pais, porque o desenho humano ele é muito prático, então é com dicas práticas mesmo para orientar o seu filho sobre como ele vai se comportar em casa, na escola ou em qualquer lugar que ele frequente. E o Human Design, gente, é um experimento que permite a conexão profunda com a nossa verdade interior. Então, tudo que a gente aprende precisa ser colocado em prática para a gente ver o que serve para a gente e o que não serve, o que serve para sua família ou não. Mas quando a gente experimenta isso, a gente alcança um grau de liberdade muito incrível de ser quem a gente é. Não existe nada mais gostoso no mundo do que você ser exatamente quem você veio ser. E quando uma criança pode crescer livre dos condicionamentos de quem ela deveria ser, ela tem um potencial ilimitado de se tornar a melhor versão de quem ela verdadeiramente é. Toda energia tem a oitava mais alta e a oitava mais baixa. Não adianta só também a gente se conectar com quem a gente é, mas a gente pode, inclusive, buscar essa versão mais elevada da gente. E é muito mais eficiente e recompensador a gente cada vez ser mais a gente mesmo e buscar a nossa versão mais elevada do que tentar ficando ser uma coisa que eu não sou. Então, entender isso, permitir que a sua criança tenha esse espaço é um dos maiores presentes que qualquer pai pode dar para um filho. E aí, como as respostas estão reveladas no mapa? É claro que não dá para falar de tudo aqui, porque, gente, um mapa de desenho humano é um mundo. Eu tô há alguns anos olhando o meu mapa todos os dias e parece que cada vez chega uma resposta nova, ele vai se revelando, ele tem muitas camadas, mas eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos que a gente olha e, inclusive, né, dentro da formação de desenho humano para crianças ou também fazendo uma leitura individual. Então, essa aqui, não sei se todo mundo já gerou um mapa gratuito ou não, inclusive, né, vocês podem gerar de maneira gratuita, tem vários sites que fazem isso, eu gosto muito do My Human Design, eu acho ele confiável e acho ele super bonitinho, mas essa aqui é uma carinha do desenho humano, né, então a gente tem tanto esse gráfico cheio de numerozinhos, com algumas informações que estão aqui do lado. Hoje eu não vou falar sobre todos esses pontos, inclusive eu tenho um vídeo ensinando a ler o gráfico, se alguém tiver interesse, mas essa carinha que vocês vão receber aqui. E vocês vão ver que do lado tem uma série de informações que contam algumas coisas pra gente. Inclusive, esse é o meu desenho humano. Se alguém entende de desenho humano, vocês vão saber muito sobre mim com isso que está aqui na tela. Mas quais são as principais coisas que mostram, né? Então, o nosso tipo de energia, a nossa autoridade, o nosso perfil, a nossa estratégia de vida, o nosso tema do não ser, a nossa assinatura genética, a definição e a cruz de encarnação. Vou falar dos principais pontos agora para vocês terem uma ideia. Falando então do tipo de energia. Gente, o tipo de energia é a principal coisa quando a gente está falando de desenho humano. É a principal chave, é o que normalmente, assim, qualquer pessoa que entende de desenho humano vai falar, qual que é o seu tipo, sabe? É igual você saber, por exemplo, o seu sol na astrologia. Mas diferente do sol, que está muito relacionado a quem você veio ser, o nosso tipo de energia está muito mais ligado a como a gente veio funcionar aqui no mundo. Então, imagina, por exemplo, que você quer fazer uma viagem. E você pode fazer essa viagem de navio, de carro, você pode fazer de ônibus ou você pode fazer de avião. Vamos supor que existem esses 4 tipos de veículos que te levem aonde você quer chegar. Mesmo que no final você chegue no mesmo lugar, cada veículo vai fazer isso de uma maneira diferente, concorda? E cada veículo vão ter as suas próprias necessidades mínimas que precisam ser respeitadas para que aquele veículo funcione minimamente bem. Não adianta nada, por exemplo, você ter o avião, que é o veículo mais potente de todos, e colocar o combustível errado. Esse avião ele vai cair no meio do caminho, ele não vai nem decolar, porque o mínimo que ele precisava para funcionar não foi atendido. Quando a gente entende o nosso tipo de energia, é como compreender o veículo
que está levando a gente aqui nessa jornada. E o seu veículo é o seu corpo físico, mas também é o seu corpo energético. Então, mesmo que no final da vida a gente chegue, né, e cumpra a nossa missão da mesma maneira, a forma como a gente vai fazer isso é diferente. E descobrir o tipo de energia é como saber colocar o combustível correto dentro do seu próprio corpo. E é isso que, quando a gente vive, de fato, gente, a nossa vida avança muito. É muito interessante saber o seu tipo de energia, porque você se alinha com o que é verdade para você, você se alinha com os movimentos, com o seu fluxo natural. Você para de colocar as próprias resistências, né? Resistências autoimpostas que fazem com que seu veículo não funcionasse tão bem assim. E dentro do tipo de energia, a gente acessa três chaves também. Então, a gente acessa a nossa estratégia de vida, que é a maneira como a gente veio aqui iniciar as coisas, como a gente foi projetado para manifestar tudo com leveza. Então, todos os seres são manifestadores em potencial, né? Todos nós viemos aqui para criar realidades, mundos, coisas, a gente está criando o tempo todo, mas a maneira como a gente veio iniciar isso é diferente para cada um. E quando você segue a sua estratégia, você se alinha também ao fluxo da vida, essa inteligência divina, e a gente tende a viver uma vida com muito mais leveza. A assinatura genética é a sensação que a gente vai sentir quando a gente está alinhado ao nosso desenho, quando a gente está vivendo a nossa verdade. Então é muito legal que você não precisa se perguntar, né? Ai, será que eu estou no caminho certo ou não? Existe um tema emocional que você vai sentir quando você está vivendo alinhado ao seu projeto de alma. Tem também o nosso tema do não ser, e o tema do não ser é o tema emocional que a gente sente quando a gente desviou um pouquinho da nossa rota. Eu tenho para mim que uma das coisas mais misericordiosas que Deus fez pela gente foi fazer a gente criar desconforto quando a gente desviou da nossa rota. Porque senão, se não existisse o desconforto, a gente não perceberia que a gente se desviou. A gente às vezes ia desperdiçar uma existência inteira vivendo uma vida que não era nossa. E eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo para perder aqui. Então eu gosto que quando eu sinto o meu não ser, porque eu falo, opa, talvez eu não teria percebido isso sozinha. Então, que bom que veio algo de fora para me mostrar. E tem também, né, dentro do tipo de energia, como a gente verificar a dinâmica das auras. Então, eu falei isso para vocês, né? Se eu tenho um tipo de energia e minha mãe tem um outro tipo de energia, eu entendo, né? Nossa, como eu faço perguntas para elas, como ela me afeta, como eu afeto ela. A gente começa a entender como o outro funciona e como eu funciono, e como quando a gente se junta, a gente se influencia. Então, isso é muito incrível, isso traz muita clareza e harmonia para as relações. Existem 4 tipos de energia e um subtipo. Então, a gente tem os geradores de energia, e dentro desse grupo existem os geradores manifestantes, a gente tem os manifestadores, a gente tem os projetores e a gente tem os refletores. Quando a gente entende o tipo de energia da criança, a gente já começa a perceber muita coisa. Então, como essa criança veio, né, de novo, para tudo, assim, como ela funciona no dia a dia, como é o nível de energia dela, como você incentiva isso, como ela veio para dormir à noite. Você pode ter ideia também de como ela veio aprender, como ela vai se comportar na escola, como você pode estimular ela na escola e muito mais. É muito incrível acessar essa informação. A segunda chave que é super interessante dentro do desenho humano é a autoridade interior. A autoridade interior é justamente essa ferramenta que mostra para a gente o nosso processo interno para tomada de decisões. Então, é como você se conecta com a sua sabedoria para saber o que é correto e o que é verdadeiro para você. Não precisa fazer sentido para mais ninguém, mas se é verdadeiro para você, se você está seguindo o seu caminho de alma, é realmente a autoridade que ajuda a gente a se conectar com isso. Então, não vem de fora, vem do nosso próprio sábio interior. Quando a gente está falando de desenho humano para crianças, é tão importante que a gente entenda qual é a autoridade da criança para estimular isso e também para respeitar as decisões dela, né? Para eu não forçar alguma coisa. Então, eu aprendo como eu faço perguntas, como eu avalio se ela realmente quer uma coisa ou não, como eu estimulo isso, como eu fortaleço a própria confiança interior dela. Mas também é muito importante a gente levar em consideração a autoridade interior dos pais, porque muitas vezes os pais vão precisar tomar decisões para a criança e é importante que eles estejam fortalecidos, né, no que eles sentem também, que é correto para o filho deles. Vou dar um exemplo. Eu estava falando com uma amiga outro dia que tem uma filhinha pequena e a médica dela é homeopata. E ela me contou que a filha estava doente e tal, e que a médica estava fazendo um tratamento mais natural, mas que ela sentiu muito forte dentro dela que aquilo não seria o suficiente e quis procurar um médico que desse um remédio mais alopático mesmo, né?
E aí que a homeopata falou que não precisava, mas ela falou que sentiu muito forte, buscou essa ajuda e de fato, quando a filha dela chegou no hospital, eles falaram que graças a Deus que ela deu esse remédio, caso contrário, poderia ter acontecido alguma coisa pior. E, gente, claro que os médicos estudam e é claro que eles têm muito conhecimento, mas você tem uma conexão gigantesca com o seu filho, né? Uma mãe e um filho, principalmente quando a criança é pequena, eles estão muito conectados. Então, você tem que levar em consideração também o que você sente que é o correto para o seu filho, mas para que você faça isso, você precisa estar em sintonia com o que é o seu sábio interior, né? Tá próximo dessa intuição, porque se a gente nunca escuta a intuição, fica difícil quando ela falar a gente saber reconhecer a vozinha dela. Então é um processo, é um treino, inclusive é um treino que você pode incentivar com essa criança. Linhas de perfil. Essa é uma das minhas partes favoritas de desenho humano para criança, é muito legal. E o perfil a gente chega nele a partir da posição do sol. E o sol é quem a gente veio ser, a nossa identidade, a nossa essência. Então a gente tem muitas informações ali nas linhas de perfil. E quando a gente fala de perfil especificamente no desenho humano, a gente está falando das energias arquetípicas que estão naturalmente ativadas na nossa personalidade, que diz muito o papel que a gente veio desempenhar aqui no mundo. E o perfil conta pra gente como a gente veio aprender, como a gente veio ensinar, como a gente veio se colocar no mundo, como as pessoas nos enxergam, como a gente se enxerga. Então, quando a gente entende isso, a gente traz muita clareza também para o processo daquela criança em vários temas importantes, né? Tanto o que você espera dela, o que você cobra dela, como você enxerga ela, como ela se enxerga, como ela veio aprender, como você estimula o processo de aprendizagem dessa criança, como ela tende a se comportar, quais são as inseguranças dela. Então, assim, a gente consegue realmente ter muita visão legal aqui nas linhas de perfil. E depois a gente tem também os centros de energia. Centros de energia são muito legais, porque eles mostram tanto como a gente impacta o mundo ao nosso redor, então o que a gente naturalmente transmite para o mundo, temas que a gente lida com eles de maneira mais fixa ou mais padronizada, ou também outros temas que a gente está mais aberto para o mundo. Então, aonde eu sou influenciado pelas pessoas ao nosso redor. E nesse lugar que eu sou influenciada, será que eu estou acreditando numa verdade que não é minha? Mas também se eu aprendo a utilizar isso ao meu favor, eu ganho muita sabedoria, eu ganho muito potencial. Nos nossos centros abertos também a gente pode entender aonde a gente está mais suscetível também a ter inseguranças, como a gente lida com esses temas. Então, você perceber isso no seu filho faz tanto que você entenda os dons e os potenciais deles, o que que ele tem facilidade, o que que ele veio deixar no mundo, inclusive como ele te impacta, mas também como ele é impactado. E nessas áreas que talvez ele é mais sensível, como você lida com isso? Como você ensina ele a perceber o que é dele, o que é do outro, e quando ele aprende a separar isso, ele ganha muita sabedoria, ele ganha muita consciência e até liberdade para não viver a partir do que é verdade de uma outra pessoa e não para ele. Então é muito libertador e é muito legal e a gente começa a entender também essa dinâmica no dia a dia. E, inclusive você pode perceber a partir disso, né, se teve alguma alteração de comportamento dele na escola, a gente começa a olhar os centros e entender o que que a gente pode ajustar, como a gente pode lidar com cada coisa. E é muito valioso, é uma informação muito valiosa. E aí, para quem quer ir além, para quem já entendeu como o desenho humano é importante para as crianças, provavelmente também você já experienciou, já entrou em contato com o desenho humano na sua vida e sabe a transformação que isso trouxe para a própria vida, mas é claro que quando a gente está falando de desenho humano para crianças, é um pouquinho diferente, porque de fato existem particularidades, né? Quando a gente está falando de um ser menorzinho, de como a gente cria, como a gente abre esse ambiente. E se alguém quer ir além disso, eu quero apresentar para vocês o meu curso de desenho humano para crianças. Então, a gente está entrando na terceira turma, é um curso super especial, porque nesse curso são várias aulas e as aulas são bem completas, bem profundas, que a gente troca muito. E nessas aulas a gente vê, primeiro, né, a criança de cada tipo de energia, então a gente estuda a fundo como funciona essa criança e os principais temas relacionados a isso, né? Como você se comunica com essa criança, como é o processo de aprendizagem dela, como ela lida na escola, qual a melhor maneira de ajudar ela a fazer tarefa, como ela dorme à noite. Então, a gente entende cada uma dessas crianças, né? E muito a fundo mesmo. A gente fala, então, da dinâmica das auras, né? A gente entende com exemplos mesmo do dia a dia
Como funciona, como, por exemplo, um pai manifestador está criando uma filha projetora, ou um pai gerador com uma filha projetora, os principais desafios, como você incentiva, como você lida com isso no seu dia a dia. A gente traz muito sempre as fases de desenvolvimento. Então, um bebê gerador é diferente de uma criança geradora, que é diferente de um adolescente gerador, e a gente traz isso para o dia a dia. A gente trabalha também a questão da autoridade interior, como você incentiva o seu filho. São 7 tipos diferentes de autoridade. Então, como você realmente formula as perguntas corretas, como você entende, né, o que é um sim, o que é um não, quando ele está no caminho correto, quando ele não está, como você fortalece essa criança para conhecer a própria sabedoria. A gente fala muito da dinâmica do centro de energia. Então, quando a gente olha lá um centro, o que significa se esse centro está definido ou aberto, nas diferentes fases de desenvolvimento também, como você incentiva esse centro, ou como ele vai se comportar no dia a dia, né? Porque uma criança faz uma coisa desse jeito e a outra faz do outro. Porque quando eu tô do lado do meu filho, ele se comporta de uma maneira, e quando eu saio de perto, ele se comporta de outra. Então, a gente entende tudo isso. A gente entende nos centros também como cada criança lida com cada tema da vida dela, né? Então, essa criança ela vai ter mais dificuldade de se amar, essa criança vai ter mais dificuldade de se valorizar, como eu incentivo isso para ela, ou não, essa criança aqui ela vai ter muita facilidade de dominar a questão, sei lá, por exemplo, eu consigo perceber qual é a criança que de repente é mais sensível na saúde, ou a criança que não, que ela tem um corpo mais forte, mas aí se ela ficou doente é porque talvez aquele corpo está precisando de ajuda. Então a gente se aprofunda muito nisso, é muito interessante também. A gente fala das linhas de perfil, né, que eu expliquei para vocês que é essa questão de como a gente aprende, como a gente se comporta, como as pessoas enxergam a gente, como a gente se enxerga, como a gente se coloca no mundo, os nossos arquétipos interiores, como a gente lida, né, com as nossas sombras também, a gente começa a ver isso nas linhas de perfil. E para quem quiser depois trabalhar com desenho humano para crianças, eu mostro como eu faço uma leitura infantil, o que eu coloco, né, com os principais pontos de precificação, você se colocar no mercado, o que você precisa entregar, então é bem completo, tá? Quais são os pilares do curso de Human Design para crianças, né, no meu método, do que eu acredito, do que eu já estudei? Então, eu falei para vocês que eu sempre parto do pressuposto, com muita humildade, de saber que eu sou apenas a canalizadora de uma ferramenta que veio para ajudar, para auxiliar essa família. Não gosto de ditar regras, não gosto de falar que tudo que eu falo é uma verdade absoluta. O desenho humano é um sistema que veio para empoderar as pessoas, para que elas confiem na própria sabedoria interior. Então, se alguma coisa não serve para você, eu nunca vou questionar isso. Mas, além disso, é um sistema de experimentação. Então, você coloca na prática e vê o que funciona para sua família e o que não funciona. E eu acredito muito no primeiro pilar, né, em tudo que eu faço, mas principalmente no curso das crianças, é sim a amorosidade. Eu acredito muito em uma criação amorosa, consciente. Em todas as aulas eu falo sobre abraçar o filho, reconhecer o filho, dar esse espaço para que ele cresça num ambiente muito amoroso. Esse discernimento, né, de me colocar nesse lugar de que eu não tenho a verdade absoluta e que eu quero que cada um conheça a própria autoridade interior e coloque isso no mundo para que realmente saiba diferenciar o que funciona para cada pessoa, para cada família, enfim. Tem a parte do conteúdo teórico, que é extenso, né? A gente tem várias aulas e, de fato, é bastante coisa, mas que eu tento sempre explicar também de uma maneira que é muito amorosa, muito leve, muito fácil de ser compreendida. E tem também essa parte de experimentação e prática, que é onde realmente vocês entram colocando, aplicando as coisas para que vocês sintam a transformação na vida de vocês e também na vida das clientes de vocês. Deixei aqui um depoimento de uma aluna, né, da turma 1, que foi muito especial para mim receber esse depoimento, porque também esse curso trouxe isso para mim, né? Porque ela diz no depoimento que esse curso e eu fui, e me sinto muito grata por isso, né? Mas que eu fui um canal de luz para trazer cura também para a própria criança interior dela. E quando a gente cura a nossa criança ferida, a gente se permite também ser adultos e mães e pessoas muito mais responsáveis. E pessoas curadas, elas promovem a cura, elas promovem o amor. Então, foi um processo de cura para mim também, e é um grande prazer poder levar isso para outras pessoas. Então, se isso tocou no seu coração, se você
sente, né, de fazer parte do curso de desenho humano para crianças. Essa turma é tanto voltada para pais ou mães que querem criar os seus filhos melhor, ou de repente você não é nem pai nem mãe, mas tem uma sobrinha, tem alguém, você acredita, né, no futuro das crianças. É também para educadores, então tenho alunas, né, que trabalham com pedagogia, que trabalham com crianças em escolas, e isso traz também muita consciência, ajuda muito elas a entenderem, né, cada pessoa da turma, como potencializar o talento de cada pessoa, né, isso gera muita empatia, conexão também. E também para as minhas aluninhas que gostam de trabalhar com desenho humano e que querem fazer análises infantis também. Gente, é muito satisfatório fazer uma análise para criança, porque de fato é incrível falar para um adulto que tem a chance, né, de realmente viver o próprio desenho, mas ele vai passar por todo um processo de descondicionamento. Agora, quando você pega uma criança, esse serzinho, né, de luz, que chegou agora aqui no mundo, que ainda está muito conectado com a essência dele, e ele pode ser criado de um lugar que ele saiba que não tem nada de errado com ele, de que ele veio aqui para ser livre, para ser feliz, para realmente se realizar muito, é muito satisfatório e muito recompensador. Então, quem sentiu de estudar comigo e saber um pouquinho mais de desenho humano para crianças, eu vou deixar aqui o link do curso e eu também vou deixar o meu contato, porque eu também faço leituras infantis. Então, se você não quer fazer todo o curso, mas você quer descobrir o desenho da sua criança, eu vou ficar super à disposição. Eu agradeço muito por vocês terem chegado até o fim e me despeço de vocês com muito amor no coração. Um beijo!